Professor Felipe, Biologia. Hoje vamos dar uma olhadinha sobre as funções das plantas. Na verdade, a função, das folhas das plantas. No caso das folhas, galera, falamos de uma função bem conhecida e realizada por estruturas chamadas estômatos, e essa função são as trocas gasosas. Na verdade, quando falamos em trocas gasosas, podemos pensar em diversos tipos de trocas entre gases, e não apenas, por exemplo, os gases trocados durante a respiração. Como a gente fala de troca gasosa, a gente pode pensar na transpiração, que é a liberação do vapor de água. Existe uma diferença um pouco importante de ser falado nesse momento, que não devemos confundir a transpiração nas plantas com a transpiração nos animais. Quando a gente pensa em transpiração no nosso corpo, por exemplo, nós seres humanos, temos a capacidade de suar, e esse fenômeno envolve a perda de água no estado líquido. No caso das plantas, a transpiração é apenas a perda de água no estado de vapor. Quando falamos em perda de água líquida nas plantas, damos um nome semelhante, inclusive, o nome chamado de sudação. Essa é a perda de água líquida. Mas aqui, como falando de folhas, as trocas gasosas, que é a característica mais marcante, na verdade, da função das folhas, então a liberação de vapor de água, transpiração propriamente dita. Respiração, se a gente parar para pensar, também significa um exemplo de troca gasosa. Afinal de contas, a respiração nada mais é que a liberação do gás carbônico, resíduo do processo de respiração aeróbica lá nas células, lá na mitocôndria das células, e a absorção do gás oxigênio. Exatamente o mesmo gás que nós respiramos e que todos os seres aeróbicos respiram, as plantas também utilizam para o processo de respiração aeróbica e, portanto, manutenção da vida, produção de energia, ATP e tudo mais. E por incrível que pareça, muita gente esquece de falar sobre a fotossíntese. Mas sim, a fotossíntese também é um exemplo de troca gasosa. Claro que a troca que ocorre na fotossíntese é a liberação de oxigênio e a absorção de gás carbônico. Exatamente o inverso do que acontece na respiração. Porém, logicamente, quando a gente fala de fotossíntese, a gente é obrigado a lembrar também que isso não se limita apenas à liberação e absorção de alguns gases. A fotossíntese ela vai um pouco além. Esses gases eles são liberados e são absorvidos porque exatamente a planta vai usar o gás carbônico para a produção da matéria orgânica. Como eu fiz aqui, eu coloquei para vocês acompanharem a equação da fotossíntese e lembrarem que o gás carbônico absorvido mais a água absorvida lá nas raízes, lá no solo, acaba formando, sendo usados para a formação da glicose, símbolo máximo aqui do alimento da planta. Além disso, a liberação do oxigênio, que eu falei aqui em cima, e a liberação de água no estado de vapor, que acaba caracterizando de novo a transpiração. Não esquecer também que para a fotossíntese ocorrer de maneira ideal, a planta depende da luz que é absorvida pelo pigmento conhecido como clorofila. Bom, galera, por hoje é só então, nos vemos na próxima, até!